Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Ministério Jesus Diário. Hoje a gente vai pegar o nosso devocional do dia para pensar junto sobre um tema que, olha, pega todo mundo: fidelidade. Uhum. Mas não de um jeito assim abstrato, né? A ideia é olhar como as coisinhas pequenas, sabe, do nosso dia a dia, como elas se ligam ou não, às vezes, com aquelas responsabilidades maiores que a vida e a nossa fé também colocam pra gente. Exatamente. E a base da nossa reflexão é justamente o devocional de hoje, tá? Ele foca lá em Lucas capítulo 16, versículo 10. A nossa missão aqui é tentar entender, a partir dessa leitura que o ministério propõe, como o jeito que a gente lida com o pouco, com o pequeno, pode de fato mostrar quem a gente é quando o assunto é um muito. Isso aí. Vamos mergulhar juntos nesse raciocínio do devocional, sabe? Tentando captar a essência dessa ideia. Por que será que essa constância nas pequenas atitudes é tão central nessa perspectiva de fé que a gente compartilha aqui no Ministério? Certo. Então vamos abrir isso um pouco. O ponto de partida mesmo é Lucas 16:10, que diz: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Isso, E o devocional lembra que esse versículo vem logo depois daquela história que, vamos combinar, é um tanto desconcertante, né? A parábola do administrador infiel. com certeza. Sempre gera discussão essa parábola. Pois é. E aí, qual é a lição inesperada que Jesus tira dali, segundo a nossa reflexão de hoje no devocional? Olha, o que o devocional ressalta, e que sempre me chama a atenção, é como Jesus pega a figura desse administrador, que foi, sim, desonesto, mas agiu com uma esperteza para garantir o futuro dele, né? E usa isso para dar uma sacudida Uma sacudida em quem? nos filhos da luz, como ele chama. É um contraste bem forte. A lição, como o texto explora, não é para a gente aplaudir a desonestidade, óbvio que não. Claro. Mas é sobre a urgência e a inteligência em usar os recursos que a gente tem. O tal do pouco, né? Que são as coisas materiais, as tarefas do dia, o nosso tempo. Usar isso pensando no que realmente importa, nas coisas eternas. Funciona quase como um termômetro, sabe? Um termômetro do nosso caráter para responsabilidades maiores dentro da visão do reino de Deus. Entendi. Como um termômetro. E o devocional ajuda a gente a visualizar melhor o que seria esse pouco, né? Sim, ele detalha. Não só são decisões gigantescas, são as tarefas corriqueiras, o jeito que a gente administra nosso dinheiro no dia a dia, né? Os compromissos que parecem pequenos. Exato, coisa simples mesmo. E tem uma imagem forte que o texto usa que me marcou: os pequenos deslizes, sabe? A falta de atenção ou aquela desonestidade mínima são como sementes. Uhum, sementes. E o ponto que talvez mais impacte aqui para mim é essa ideia de que essas sementes, elas crescem, que essas escolhas que parecem triviais, elas têm um peso a longo prazo. Elas vão moldando quem a gente se torna. Isso realmente, nossa, faz pensar. Essa metáfora da semente é poderosa mesmo, porque ilustra bem essa progressão, né? Não é algo estático. Isso. E o devocional comenta isso muito bem a um princípio fundamental. Administração é discipulado. Administração é discipulado. Explica um pouco mais isso. O texto faz a ponte com outro versículo ali de Lucas 16, o 13, que ninguém pode servir a dois senhores, né? A Deus e ao dinheiro, ou às riquezas, mamon, como está em algumas traduções. Então, se a gente olha a figura completa que o devocional está pintando, a forma como a gente gerencia o que tem nas mãos, seja tempo, talento, dinheiro, essa mordomia, como a gente chama. Certo, a mordomia. Ou seja, essa administração responsável daquilo que a gente entende que recebeu de Deus. Isso não é só uma questão prática de organização. É, na verdade, uma declaração Uma declaração sobre o quê? sobre a quem ou a que o nosso coração pertence de verdade. É um ato de discipulado, entende? De seguir a Cristo na prática, no concreto do dia a dia. Nossa, faz todo sentido. Então, como é que o devocional sugere que a gente traga isso para nossa vida, assim, na prática? Porque ele não deixa a gente só na teoria, né? Não, ele é bem prático. Ele propõe umas perguntas bem diretas para a gente se fazer. Tipo, Tipo, como é que está a minha fidelidade nas coisas pequenas? Será que eu estou vendo meus recursos, mesmo os mais simples, o meu tempo, uma tarefa, como essas tais sementes de eternidade? Entendendo que o uso que eu faço delas agora, isso reverbera. perguntas fortes. E outra,
Adianta eu ficar esperando uma grande chance, uma grande oportunidade de mostrar serviço para Deus ou para os outros, se eu não estou sendo fiel agora, no pouco que já me foi confiado? Puxa, é um chamado à ação no presente, né? Exatamente. O convite do devocional é bem concreto. Examinar essa nossa administração pessoal, sabe? Colocar intenção nos detalhes do dia a dia. E buscar sabedoria. Pedir mesmo a Deus discernimento para a gente lidar bem com o que a gente já tem. Não é sobre ter muito, então. Não, de jeito nenhum. É sobre ser fiel com o que se tem, seja pouco ou muito aos nossos olhos. O devocional até indica outros textos para quem quiser, assim, cavar mais fundo nisso. Ah, legal. Quais? Menciona Provérbios 3, Mateus 25, 1 Coríntios 4. São passagens que reforçam muito essa ideia da gestão fiel como parte essencial da vida cristã. Bom, então, resumindo um pouco a nossa conversa sobre o devocional de hoje, acho que a grande mensagem é essa. A prova da nossa fidelidade não está nos grandes palcos, né? Perfeito. Nem nos feitos espetaculares. Está no chão da vida comum. Perfeito. No ordinário. A fidelidade começa hoje, nas tarefas simples, nas escolhas pequenas, com os recursos que a gente tem agora. Não é para depois. É isso. E isso nos deixa com uma reflexão bem importante que o próprio devocional suscita. A questão da integridade, da consistência do nosso caráter. Como que, de acordo com essa visão bíblica que a gente está explorando, essas pequenas escolhas diárias, que às vezes parecem quase invisíveis, como elas na verdade estão construindo a pessoa que a gente vai ser Uhum. e definindo nossa aptidão, nossa capacidade para lidar com mais responsabilidade no futuro, seja aqui nessa vida ou na perspectiva da eternidade. Ser fiel no pouco realmente nos prepara para o muito. É um princípio poderoso. Com certeza. E olha, para quem sentiu que essa conversa tocou em algo importante, para quem quer ferramentas para crescer nessa fidelidade do dia a dia, para viver isso de forma mais intencional, Sim. fica aqui o nosso convite. Venha conhecer o Discipler. É uma plataforma que nós aqui do Ministério Jesus Diário desenvolvemos com muito carinho, pensando justamente em apoiar cada um nessa jornada. É verdade. Essa jornada de crescimento, de constância com Deus, de aplicar a palavra no dia a dia, vale muito a pena conferir. Busque por Discipler no nosso site ou nas redes sociais. Isso mesmo. Um ótimo recurso para todos nós.